Diretamente da Arena Podcast aqui do maior evento de IA do Brasil. Estamos aqui com querido Davi, representando o MK, e Bruna, da Decathlon, para bater um papo sobre Immersive Commerce e como que as novas tecnologias vêm moldando a experiência de uso tanto no e-commerce quanto na loja, já que temos Decathlon aqui com presença. Quem não conhece Decathlon já comprou um item de montanhismo da Decathlon, no mínimo. Então a gente vai falar muito sobre como que uma marca desse tamanho, dessas oportunidades para criar pontos de contato de experiência com o usuário final, está olhando para essas novas tecnologias. Então, Bruna, muito obrigado pela participação. Davi, vamos dar show com o seu saber técnico e estratégico também. E fala para a gente um pouquinho do que você lidera lá na Decathlon em termos de omnicanalidade e também como que você vê essas novas tecnologias te ajudando a criar experiência para o usuário final. Bom, primeiro, obrigada, MK, pelo convite aqui. Um prazer estar nessa feira de IA, que é super importante agora, né? Ter um tema assim, universal para todas as empresas, principalmente para o comércio também, então a gente está querendo entrar nesse mundo. Bom, na Decathlon eu sou gerente de produtos digitais, super focado na omnicanalidade, então tudo que está no site, no aplicativo e na loja, eu estou liderando projetos também. Então, os projetos que estamos tentando desenhar aí com bastante novidades, IA envolvida. E isso vem crescendo já dentro da Decathlon há algum tempo. E agora, nesse ano de 2025, a omnicanalidade veio muito forte. Então, a gente está vendo um aumento da procura do cliente. Quando a gente conversa também com os clientes na loja, ele já pesquisou no site, ou ele já tem um app da loja. Então, ele vai mais para ter uma experiência do produto ali. Então, como você falou, quem não foi na Decathlon para experimentar um produto, para buscar alguma coisa bem específica, assim, bem diferente. Então, a gente está tentando atender melhor esse cliente de uma forma omnicanal e que a gente possa agregar mais a IA para aumentar e potencializar a venda, o atendimento, a experiência para esses nossos clientes. Perfeito. E aí, Davi, você hoje como CEO da MK, tendo muito esse papel de descobrir novas tecnologias e adaptá-las para a jornada de uso, gerando valor, quebrando fricções. Onde que você vê, no caso da Decathlon, as maiores oportunidades quando a gente fala de Immersive Commerce? Bom, acho que, primeiro, é muito bom estar contigo aqui. Muito legal a gente poder compartilhar mais e continuar construindo a relação. Acho que muito do que a gente estava falando ontem que traz para essa pergunta. A gente estava falando sobre o contexto da Decathlon e a forma como eles têm hoje um e-commerce. São muitos produtos, são 7.000 produtos, e dentro desses 7.000 deve ter muitas outras variações que a gente também não está considerando. E o e-commerce hoje é muito linear, né? Ele é muito 2005, páginas amarelas da internet. Temos filtros muito esquisitos, lista de filtros, é difícil de encontrar coisas. E hoje, quando vamos para experiências mais imersivas, a gente acaba esquecendo de outros segmentos que já fizeram isso muito bem. Por exemplo, streaming lida muito bem com grandes volumes. Eu acho que quando a gente está estudando novas tecnologias, a principal ferramenta que a gente pode ter para adaptar elas para outros problemas, como o da Decathlon, é olhar para referências de onde já foram feitas coisas similares com problemas parecidos. A gente tem as IAs buscando e usando e tal, só que se a gente coloca uma IA no site da Decathlon, vamos consumir todos os créditos e tokens de todas as IA do mundo, porque é muita informação. Então é um problema que não é resolvido simplesmente com uma integração. E aí entram outras formas de organizar as informações, de criar bancos de dados, de olhar como que outros segmentos que têm contextos parecidos resolvem esses problemas e a gente pode recriar dentro desses específicos aqui. Eu acho que aqui a gente vai conversar um pouco disso, de como que a gente faz uma busca inteligente dentro de um catálogo tão grande que tem que ser rápido e não pode ser muito caro. Então ali a gente entra em outra questão que também tem a palavra contexto de por meio, que é os motivos de compra de um cliente Decathlon é muito contextual, é situacional, é muito específico. Eu vou fazer tal coisa, tal tênis estragou, tal momento com a minha família está acontecendo e precisamos ir para lá. Já vi esse produto por muito tempo,
Agora eu quero ter confiança de que o tato dele é o que eu imagino. Então, e a omnicanalidade na Decathlon não tem como fugir disso, né? A pessoa pesquisa, se tem, depois quer ver, não tem na loja que ela tá, daí ela quer ir para um outro lugar e por aí vai. Então, na pergunta explorar tecnologias é muito legal, é muito divertido, depois a gente tem que encontrar referências que nos ajudem a aterrissar o que é possível e o que é viável para encontrar os problemas dentro do contexto da marca. No caso Decathlon, volume e muita informação. Total. E você trouxe um problema muito forte que é a assertividade para encontrar, com menos cliques possíveis, da maneira mais situacional, contextual, aquele bom produto para minha necessidade. Eu quero uma chuteira Society. Então, qual é a árvore, né, para eu chegar até essa chuteira Society da maneira mais rápida, né, e eficaz, né? Esse é um problema óbvio. E temos diversos outros, que nem a gente estava conversando durante o acompanhamento às visitas físicas, né, às lojas de diferentes tamanhos, diferentes contextos, diferentes desafios, e dentro de um plano de expansão com lojas, né, com determinados tamanhos que talvez você não consiga expor fisicamente todos os produtos que vocês gostariam, é usar a imersão para também enriquecer essa experiência de estoque infinito, de você tem 12 barracas, só que você só consegue ter uma pequena, e como que ficaria aquela maior para você, através de uma exploração com realidade aumentada, projetar a barraca em tamanho real e entrar com um tablet ou com celular do vendedor e já conseguir adicionar outros produtos para você ver que naquela barraca cabem tantas camas, ou você conseguir também com roupas, projetar o tênis no pé, visualizar uma transformação da sua foto com elementos ali daquele look. Então são diversas formas da gente, dentro da loja e no e-commerce, trazer mais assertividade durante a compra. E isso, experiência, aumenta a lembrança de marca, aumenta a satisfação do cliente, porque foi resolvido o mais rápido possível de uma forma que, uau, né? Isso, nunca imaginava tal nível de personalização que eu consigo me ver, né, dentro daquele look. Então, essas experiências, no final do dia, têm um propósito muito grande de inovação, mas, ao mesmo tempo, performance. Então, como que hoje você, na Decathlon, vê a forma de testar e expandir? Porque tem muitas soluções hoje em dia. Então, essa lógica de piloto, POC, né? Me fala um pouquinho a sua visão em relação à implementação. Bom, a gente tá bastante ansioso, assim, porque é uma necessidade hoje, né? Então, como o Davi falou, a gente tem uma gama super extensa e os nossos clientes cada vez são mais específicos, né? Alguns têm, dependendo da localidade, nicho. Então, como você falou, agora a Decathlon está indo numa onda de expansão de formas diferentes que a gente está conhecendo do que a gente viu há alguns anos atrás na França, uma mega store, todos os tipos de produto, todas as barracas expostas, cada vez mais lançando produtos de inovação, de tecnologia, patenteados pela Decathlon, né? Recentemente a gente fez 20 anos da 2 Seconds, aquela barraca que abre em 2 segundos. Então, cada vez mais a gente tem esses produtos de inovação, nesses nichos de esportes específicos. A gente abriu recentemente lá na Barra da Tijuca, a Decathlon Tech Set, super focada no nicho de tênis, alguns itens de pádel, e que a gente está vendo esse comportamento do cliente, né? Cada vez ele vai procurando algo específico daquele esporte, uma loja super pequenininha, super boutique, então a gente está querendo cada vez mais mergulhar nessa prateleira infinita e principalmente apoiar o colaborador que está lá, né? Porque como nesse caso da TechCert, que é voltada para o tênis, então o cara encordoa, ele sabe a tecnicidade, mas talvez o cara tá procurando um têxtil, um vestuário, e aí o pessoal da barra já é um pouco mais de moda, assim, e a gente não consegue expor tudo que tem no site, né? Tudo que tem de tênis. Então a gente está investindo, está estudando, está arquitetando como fazer isso acontecer dentro do comportamento do cliente Decathlon, que é um pouco diferente do mercado, né? Quando a gente entra na Decathlon, quando vocês entram, vocês já entram no mundo da Decathlon por esporte. Então, quando você entra na área de montanhismo, tudo de montanhismo, a gente monta um showroom para você se sentir lá dentro, como vai ser uma experiência, muito que a gente quer trazer para o nosso cliente dentro do site, dentro do aplicativo, né? Então, você entra no showroom, você sabe que você vai ter um colchão, que tem uma cama, que agora a gente tem que ter uma mesinha para você colocar do lado.
vários utensílios, mochila, muito acessório. Quando você está no e-commerce, tem um pouco mais de dificuldade para a gente expor tudo isso numa vitrine ali de sugestão. Né? Então, a gente vem tentando trabalhar bastante com a tecnologia para esse nosso público, que é bem do esporte, que talvez não conheça nossos produtos de inovação, que vai ali muito do mesmo, do que ele já sabe da lista que ele tem que comprar, para que a gente possa realmente aumentar e dar as possibilidades de cores, tamanhos, opções. Então a gente vem investindo bastante, porque tem muita novidade da Decathlon para o ano que vem, então conto com vocês para poder me ajudar nisso, que a gente tem muita coisa, muitas ideias, muitos projetos, mas que cada vez a gente quer personalizar para o nosso esportista, para o cara da Decathlon, que conhece esse mundinho, que é um pouco diferente do varejo, né? Que você vai ali muito pro setor masculino e feminino. O nosso não, tem montanha masculino, montanha feminino, montanha infantil. Então é bem de nicho mesmo. E a gente quer deixar isso no online também muito parecido com a loja, para que ele não sinta essa diferença, realmente seja omnicanalidade. Muito bom. E dentro dessa lógica de equipar os vendedores com mais informações, mais mecanismos de encantamento, de atendimento e conversão no final do dia, Davi, vamos falar um pouquinho sobre todas as possibilidades que a gente tem através da interação com 3D de enriquecer essa experiência, como mídias complementares, que vai ter um vídeo explicando um tutorial, né, imagens. Então fala um pouquinho sobre essa forma de equipar os vendedores com uma super ferramenta, né? Ou tornar isso uma autoexploração super didática, né? Que sem o vendedor do lado também a pessoa possa ver todos os benefícios e diferenciais daquele produto e tal. E o que a partir do 3D a gente consegue fazer também a mais hoje com a IA em termos de produção de fotos ambientadas, etc. Né? Para a galera ter um pouco mais de visão de que, cara, 3D mais IA, a gente consegue voar. Né? Então, fala um pouquinho dessas duas frentes, por favor. O 3D já está no mundo há muito tempo. Tem uns 25, 30 anos. Só que o 3D ainda é um tabu muito grande. E o 3D ainda é algo que assusta muito, porque, querendo ou não, é um processo muito artesanal, ou era, está deixando de ser agora, e a gente tem justamente empresas como a Decathlon que criam um contexto para que as tecnologias se desenvolvam e cheguem a, cara, temos que digitalizar 7.000 produtos, cada um com suas características específicas, com tecidos, e aí entram produtos de inovação, então é muito mais complexo. Mas o 3D, ele é como se fosse o primeiro ladrilho, o primeiro cimento embaixo de uma casa. No momento que você coloca ele, você começa a poder ter ideias em cima daquilo que você está construindo. Você coloca o piso e você pode começar a pensar em quantos andares você quer ter, quantas janelas, quantas coisas, e tudo vai se desmembrando nesse sentido. Ele é uma base que geralmente abre muitas portas para muitas coisas. Ter um 3D bom permite fazer um bom planejamento de produção, por exemplo. No caso de roupas, a gente consegue ter uma previsibilidade de tecidos e um monte de coisas que vão na fábrica. Quando a gente vai para objetos que são mais sólidos, por exemplo, todas as bicicletas que são produzidas na Decathlon, elas passam por um processo de design de produto com 3D. E hoje em dia o problema geralmente é que as empresas elas não têm um bom mecanismo de distribuição de 3D. Então elas não conseguem usar o 3D que foi criado na fábrica, depois no e-commerce, depois na loja, nos materiais de marketing, e aí fica preso em um lugar e não se distribui, não se produz muita coisa. E aí indo para o que dá para fazer com um 3D? Do 3D, as coisas mais óbvias, a gente consegue ter a visualização em 360, zoom in, zoom out, explorar, ver os detalhes. A gente consegue projetar no ambiente com realidade aumentada, que aí ainda são as coisas mais óbvias do 3D. Mas a partir do 3D a gente consegue criar configuradores. Então a gente tem um modelo de barraca que ele tem diferentes tamanhos, mas a estrutura dela é a mesma. A gente consegue adicionar acessórios nela, então conseguimos ver um produto e ver o conjunto de elementos. A gente consegue criar conteúdo a partir do 3D.
tenho 3D, ele é perfeito, consigo criar uma imagem e a partir dessa imagem variações de contexto e aí a IA entra, a gente consegue gerar imagens dentro da... Barraca na floresta, na floresta. barraca em tal ambiente, barraca em tal lugar, hiperrealista. Dá para vídeos cinematográficos do render também, que a gente consegue. Então, essas... E é legal porque agora a gente começa a ver uma necessidade muito forte de pensamento integrado, e-commerce e marketing, porque talvez tenha sido um projeto drivado pelo e-commerce, mas tudo isso pode alimentar a postagem nas mídias sociais, anúncio, dá para levar para enriquecimento da página de produto, né? Então, fala um pouco mais, porque eu sei que tem muito mais, Tem até muita CGI coisa. que a gente pode fazer para mídia, né? Para mídia, retail mídia, por exemplo. Hoje, todos os pontos dentro de uma loja de varejo, com um pouquinho de esforço em TV, você transforma esse ponto em um ponto interativo. E esse ponto interativo dá um acesso a um 3D que a pessoa passa, tem o top 10 produto aparecendo, escaneou, colocou na frente, onde está na loja esse 3D, tem uma mapinha que mostra até a pessoa chegar. E é interessante também porque dentro da jornada da Decathlon em específico, a gente tem uma jornada que é muito única da Decathlon e que moldou bastante de como funciona o mercado brasileiro em termos de esporte. É a principal loja e as pessoas estão muito habituadas a explorar no site, depois ir para o físico por causa que às vezes não tem esse tato. O 3D consegue aproximar. A parte da comunicação de mídia, a gente consegue fazer inserções que dá para tornar elas facilmente virais. A gente fazer vídeos virais, depois fazer vídeo de produto, pequenos shots do produto na floresta, a barraca na floresta girando, da pessoa entrando na barraca da floresta, um acessório se acendendo. Então a gente vai para o parte de marketing, que daí é um conteúdo muito amplo que dá para estrategizar e colocar em outros lugares para conectar com a ideia de retail media de novo. Retail media, omnicanalidade, mesma mensagem, todo mundo se alinhando e reforçando as mensagens. O 3D pode se expandir de produto para ser da própria loja, servir como um mapa, exploração, onde que eu tenho um ponto de experiência dentro dessa loja. Eu vou até lá e usar tudo isso daí junto como ferramenta de vendas, tanto do colaborador quanto da própria pessoa, uma ferramenta de compra, quanto uma ferramenta de estoque ou facilidades, né? Total. E Bru, olhando para essas possibilidades todas, né, como que você define quais são os produtos para iniciar? O que você leva em consideração em termos de análise, mesmo para falar, ó, os meus top 100 primeiros para a gente fazer vão ser esses por causa disso. O que você leva em consideração? Bom, a gente trabalha muito com as duas bases, né? A gente ainda está nesse trabalho de trazer o e-commerce e o retail juntos. Então, te ouvindo falar, a gente já pensa várias coisas, né, dentro da loja que a gente pode expandir, porque hoje, como você falou, o cliente ele tem experiência no site, ele vai na loja, só que ele não tem experiência do digital na loja, né? E o 3D traz o do retail para dentro do e-commerce. Então, a gente pensar também como a gente consegue trazer esses dois mundos para o cliente realmente se sentir ali. Cara, eu não tô em duas Decathlon, né? Eu tô na mesma. A velocidade do e-commerce. Exatamente. Né? Com o espaço e a experiência do físico. Então, a gente vem estudando muito do que o cliente, vamos falar de montanhismo, né? Ele tem o mesmo comportamento? O que talvez ele está deixando ali na compra, no carrinho, que é essencial, talvez, um item assim, básico para fazer montanhismo, para começar uma aula de natação. Talvez na loja, quando ele tem um bate-papo com o nosso colaborador esportista, que normalmente quem está na sessão pratica aquele esporte, se o Davi chegou agora para natação, o cara que vai atender ele já teve contato com a natação. Ele já nadou, ele tá nadando, ele tá iniciando. Começa por aqui, eu usei esse. Então tem essa troca. Leva esse produto, mas esse também é legal, com esse daqui. Isso. E aí no 3D você já tem ali. Teste isso também. E aí dá para criar, simular essa experiência que o vendedor tem de forma espontânea uma autoexploração, né? Então vocês analisam essa capacidade de produtos que tenham
oportunidades de cross-sell, upsell, esse é um atributo importante que vocês olham também. Importante, porque a gente está vendo o que está faltando para o nosso cliente, né? E o que a gente pode explorar, que a gente pode direcionar ele da melhor forma, para ele realmente ter uma experiência boa no esporte, que esse é o nosso intuito, né? Que ele tenha uma boa experiência, que ele continue no esporte, que ele vai evoluindo, que ele experimente outras coisas e que talvez no e-commerce a gente não tenha esse atendimento, essa troca, né? E na loja poder auxiliar os colaboradores, que talvez o cara começou na Decathlon e vocês trabalhando com a gente, sabe que é um mundo, é um universo azul que a gente fala, então até ele conseguir se habituar com tanto de produto, onde fica cada sessão, a gente faz troca também sazonal, dependendo do clima, então também para poder ajudar ele, né? É então, um copiloto ali, né? É um copiloto ali para pegar a colinha e dar para o cliente realmente o que ele precisa naquele momento. Fala, cara, você vai continuar jogando tênis? Aí você vai para essa raquete. Você está iniciando? Quantas aulas você faz por semana? Qual que é o seu ritmo? Né? Poder realmente oscilar. Ter um coach ali dentro do esporte. E olhando para métricas de sucesso, você, né, rodou, começou o projeto e tal, você vai olhar para o quê para ver? Está indo na boa direção? Estou confiante? Vamos expandir? O que deve acontecer na sua visão ali de métricas? Acho que a gente trabalha com várias pontas, né? Além do faturamento em si, mas o que mais a gente está conseguindo alcançar, que é essa nossa experiência. Vamos fechar num esporte, o que a gente está em baixa, o que a gente está em alta, a gente está querendo aumentar, triplicar, o que a gente está querendo acontecer com os outros segmentos ali dentro. Então, né? tem venda ali muito drivada por quais segmentos vocês vão estimular, começar para ver o impacto do teste AB. Exato, tal. exato. A gente tem esporte que a gente já está na liderança, tem outro que a gente é um complemento ou não, é o que a gente está querendo buscar para estar ali com as grandes marcas. Então, dependendo do esporte, do projeto que a gente está falando, de imersão, de 3D, a gente trabalha várias coisas, não só o número em si, mas o que a gente está conseguindo alcançar, de ter aquela experiência do cliente NPS, voltar. depois da experiência, NPS, se recomendaria, né, para algum colega. Então, são métricas de negócio, mais voltadas para vendas e outras mais de atendimento, satisfação, experiência, né, que vocês... Legal. E, Davi, da sua experiência ajudando nessas implementações com grandes marcas que têm necessidades específicas, né, e essa necessidade de sempre acompanhar o objetivo de negócio para a tecnologia, né, responder, o que você diria que são boas práticas ou perguntas de ouro no início de um projeto que um líder de projeto deve se fazer ou deve pelo menos refletir para aumentar as chances de sucesso? Eu acho que muito do que a Bruna acabou de falar já responde muito bem as pessoas por onde começar, beleza? Eu tenho tudo isso daqui e o que eu vou começar? Geralmente são as próprias prioridades do negócio. Começa por ali, se pergunta quais que são os outputs que eu quero conseguir. Então eu quero aumentar ou melhorar a experiência que o meu cliente está tendo físico-digital, precisa de uma ferramenta que conecte esses dois mundos. Eu preciso aumentar a quantidade de vezes que meu cliente está retornando para a loja. Então, precisamos pensar numa jornada que seja tão gratificante de estar ali que ir para a loja se torna um entretenimento de final de semana. Eu brinquei ontem com ela. Eu moro em Florianópolis, a Decathlon de Florianópolis agora começou a falar espanhol daqui até abril. Temos novidades lá, e depois eu quero um feedback. Eu vou lá. Só, em primeira mão. Primeira mão. E é muito porque o turismo que chega da Argentina, Uruguai, Paraguai, toda essa época do ano, gostam muito da Decathlon em Florianópolis, porque lá não tem essa experiência de loja integrada, super completa de esporte, então a família inteira vai o sábado ver todos os produtos. Talvez o que nesses casos às vezes possa estar faltando para essas pessoas é justamente poder explorar a loja inteira sem ter que ficar 4 horas e é o problema que a gente estava pensando. A experiência é muito boa, mas você demora, porque é muita coisa, tem muito produto, tem muita especificidade. E aí, se você tem uma ferramenta que te ajuda a conectar, pesquisa o produto X, ou vamos fazer uma trilha de 2 horas amanhã, o que a gente precisa, nunca fizemos trilha. Beleza, vai no corredor tal, que você vai encontrar esse produto, ou se você quiser já pode visualizar ele aqui na frente. Então, acho que começa muito do que se quer obter e depois vai voltando, você vai encontrar muitas soluções e aí entra nesse processo de descoberta de qual que funciona, não funciona, POC, avaliar, não avaliar.
do nosso lado, a experiência que mais fica é que as soluções elas não podem ser pensadas de uma forma generalista, porque são problemas específicos de jornadas específicas que nenhuma outra loja no Brasil tem, porque a Decathlon, é a indústria em certa forma, e quando a gente vê com outros players que têm esses desafios também, que ditam jornadas, tem que ser pensado muito especificamente e aí tem que trazer soluções muito contextuais. O 3D é a base, mas as formas como a gente coloca o 3D, o uso da IA, vai ser diferente para cada uma. E aí, esse estudo de jornada, esse entendimento da vivência da pessoa, é algo que, com certeza, o gestor tem que se perguntar para depois poder procurar as tecnologias certas. Eu acho que esse desafio de jornada é tão específico. Então, para começar um projeto, você precisa ter qual é o seu problema e o que você quer resolver. A forma que você quer resolver. Falando dentro da Decathlon, né? Pensando num projeto a nível Brasil, para todas as lojas. Mas quando a gente fala especificamente de Floripa, já é uma outra realidade. A gente tem 2 lojas em Floripa que também vivem realidades distintas, né? E agora a gente está começando essa onda de novo dos hermanos, uruguaios, chilenos, paraguaios, todo muda o público Latinoamérica em Floripa. E a gente está abrindo uma loja na Argentina, mês que vem, que já não tem muito do que a gente está trazendo aqui para o Brasil. Então, realmente vai ser até legal a gente ver como que vai funcionar. Cliente que vai na loja de Buenos Aires e que entra na Decathlon de Floripa, a gente está trabalhando já de uma forma diferente nesse atendimento, porque é um público que é super forte. A gente vai lá, só tem argentino, só tem uruguaio. A gente realmente só fala espanhol lá. Top 5 coisas para se fazer em Florianópolis no verão. Decathlon. Vai na Decathlon. Floripa, Decathlon. Então, a gente está pensando até mesmo como a gente pode pegar a inteligência artificial para poder ajudar essas lojas com esse cenário diferente, que é muito no verão, né, muito temporal, assim, para realmente potencializar a venda. E o cara que entra na Decathlon.com, ele poder também ter essa imersão e ajudar ele também, né? Porque se o cara de outro país, ele não conhece muito bem ali como funciona, realmente para ele ter essa experiência da omnicanalidade. Faz muito sentido. E foi ótimo vocês trazerem esse ponto sobre jornada, né? Porque acho que um grande diferencial da MK é ter todas essas soluções escaláveis, os módulos, né, tecnológicos que têm ali uma jornada SaaS mais acessível para uma marca que não tem a complexidade ou um fôlego, né, de investimento de uma Decathlon, que é mais plug and play, mais para grandes marcas, grandes desafios, necessidade de jornadas específicas, customização, são os enterprise que a gente consegue realmente criar sob demanda aquilo que cada jornada de loja pode demandar versus uma jornada mais macro que vai testando via AB em diferentes lojas para ver qual que funciona e ter toda essa inteligência que aí é o sob demanda mesmo, que não tem jeito. E trabalhar nesses dois mundos é muito interessante, porque a gente aprende muito com esses projetos. Sim. Porque é demanda real, é dor real e fala, é isso que está doendo, desenvolve. A gente desenvolve com esse laboratório, né, que a gente tem e depois vê, cara, isso foi muito relevante, isso é uma feature que vale a pena agora a gente levar para a nossa base white label escalável e outras marcas vão se beneficiar no futuro, mas foi desenvolvido sob demanda, né? E nesse sob demanda tem uma outra coisa que o 3D ou as tecnologias imersivas fornecem, que a gente está vendo muito agora, que são os dados. É a geração de informação, geração de dados. Porque quando você tem um site, você tem uma jornada, você tem um número de cliques predeterminados. Mas quando você vai para o 3D, a pessoa começa a girar o 3D, dá um zoom, clica no ver com realidade aumentada, bota no tênis, volta para o 3D. Realmente começa a entender o que o cliente está buscando, qual é o produto que realmente tem quantas vezes ela viu cada produto, quantas vezes ela clicou nesse produto, quanto tempo ela ficou a mais. Então tem muita mais informação de interação que não se tem sem o 3D ou sem uma experiência interativa e que depois, quando você analisa, você consegue entender melhor esse comportamento, como mudou em relação a só ver a foto. Se eu só vejo a foto, eu tenho uma contagem de cliques, mas eu não tenho a intenção da pessoa. Quando eu tenho o tempo que ela passa em um visualizador 3D, quantidade de acessórios que ela adiciona, tira, muda,
E aí começa a ter um enriquecimento de dados muito bom, que no final do dia vão levando para um funil, e aí começa a se tornar inteligência para melhorar esse funil, recomendações de o botão pode melhorar de tal forma, a posição. Então começa a trazer agrega mais fora de somente aquele tangível do 3D, né? Ele agrega para o negócio através de informação. O negócio, você tem uma loja, pop-up, tech set, e o cara passa tempo em produtos que talvez você não tenha lá nada parecido. Fala, cara, eu preciso trazer esse produto para cá, esse é o meu cliente. Vou te dar a informação também para você construir a gama de produtos ideal para o seu cliente, que talvez você não conseguiu ali no primeiro contato de expansão, esse nível de detalhe. Né? E Bru, então para finalizar, qual a mensagem que você gostaria de dar para líderes de marcas aí, gerentes, diretores de e-commerce, de marketing, inovação, omnicanalidade, esse pessoal que toma a decisão, mas está com o pé atrás, em cima do muro, eu testei no passado, era muito caro, era muito complexo, não deu certo 5 anos atrás, né? Quando o mundo era um pouquinho diferente. Então, o que você diria, assim, em relação a visualizadores 3D, provadores virtuais, né? Vale a pena testar? Qual a mensagem final? Eu acho que, eu falei de 5 anos. Hoje, com a tecnologia, há 5 dias atrás já aconteceu muita coisa. A gente tem novas IAs, várias coisas, que nos fornecem muitos dados. Que eu acho que talvez seja isso o medo. Eu tenho tantos dados, o que eu faço? Eu não sei como resolver, como identificar. Então, primeiro, estuda o seu negócio, quais são as dores do seu cliente, seja um cliente, né? Porque quando a gente está na empresa, a gente vê com outros olhos, mas tenta comprar, fazer a experiência para você ver as dores, os botões que você tem que mudar, a experiência que você precisa, talvez rever, convide seus familiares, escute para você ver realmente onde está a dor, para que você possa pegar esses dados, aí sim construir uma lógica e realmente poder investir. Eu acho que assim, hoje, sem dúvidas, precisa investir em tecnologia, você precisa ter IA, mas você precisa saber no que você vai investir, como você quer, a dor que você quer resolver. Porque só colocar IA por IA vai ser mais um chat aí, mais um bot, que vai te trazer tudo do seu banco de dados ali, não vai ser específico. Você realmente precisa conhecer para construir o seu prompt cada vez melhor e realmente obter resposta para ter um sucesso, né? E eu gosto muito, assim, de poder falar disso, porque é o que o mundo está precisando. A gente tem muita informação. A gente precisa realmente analisar isso. Talvez a IA vai te ajudar, mas não vai fazer por você corretamente, conhecer o seu cliente, as suas dores, para realmente construir com empresas parceiras esses cases de sucesso, que realmente vai ajudar, vai impulsionar, vai trazer cliente, vai fazer ele voltar, vai fazer ele ser o seu porta-voz ali, convidar os amigos para trazer para sua empresa. Então, acho que vale a pena investir sim, mas você precisa realmente conhecer as suas dores e analisar os seus números. Perfeito. E Davi, você aí no front da inovação, se tiver que trazer uma tendência, uma visão sua sobre toda essa loucura dessas revoluções tecnológicas diante da gente, IA, 3D, XR, CGI, o que você diria assim? Cara, fiquem atentos a isso. Mensagem final. Falei de jornada e eu acho que a próxima fase que a gente vai ter na inovação dentro da internet vai ter muito a ver com as jornadas e como, em lugar de uma jornada linear de procura e de avaliação de coisas, desde um portal de notícias até uma compra no e-commerce, vai se tornar muito mais conversacional, contextual e situacional. Então, os sites vão começar a ser mais inteligentes para atender melhor as nossas necessidades específicas. A gente vai conversar melhor com as empresas e elas vão nos entregar as soluções muito mais pontuais daquilo que a gente quer. E isso vai mudar a forma como a gente imagina hoje a pesquisa no celular, a pesquisa no Google. Já está mudando, já conversamos primeiro com o ChatGPT para saber se depois pesquisamos no Google. Então, isso dali eu acho que é uma tendência grande que vai impactar a todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que vai impactar a forma como as empresas se posicionam na internet e que vai mudar como a gente procura por soluções na internet, desde informação até produtos. Eu acho que esses pontos aí são muito, muito relevantes. Concordo 100% e nessa internet mais conversacional, a gente vai ter cada vez mais
pontos de entrada dessa conversa e tem um que está chegando aí que, na minha visão, vai ter um impacto gigantesco, que são os óculos de realidades estendidas. E aí você vai ter o seu Jarvis aqui, né? Jarvis, projeta aí para mim. É um look ideal. A galera acabou de me convidar. O que eu preciso? Tal, aí vem aqui. Aí Decathlon tal, aí eu já clico aqui, ó, vejo o 3D da peça, pô, aplica no meu corpo agora, Jarvis, aí vai, tom. Então, isso daí vai obrigar as marcas a desenvolverem uma presença espacial. Então, as marcas hoje que evoluíram do site desktop para o mobile, né, porque imagina a Decathlon hoje se não fosse mobile friendly, né, vocês iam perder alguns clientes ao longo do caminho, porque 70% da internet no mundo é mobile, né? Vocês devem ter o e-commerce tendo uma grande representatividade mobile. Daqui a pouco vai ter uma boa porcentagem dessas pessoas, não só desktop, que nada vai morrer, mas desktop cada vez menos, celular vai estar ali, mas eu acho que o óculos, né? Quando for o da Gucci, com o da Prada, com objetos de desejo, trazendo isso, as marcas vão ter que desenvolver. É uma Decathlon que já está trabalhando 3D, já está trabalhando essa experiência Phygital, vai sair uns passos na frente, né? Porque a outra vai apresentar o produto numa imagem 2D no óculos, que vai ser diferente, né? Então, galera, papo super interessante, coisas reais sendo aplicadas agora. Não é 2030, mas a gente deu uma palhinha, né, do que vai ser configurada dessa nova internet até 2030. Bruna, obrigado, parabéns pela sua liderança, pioneirismo, aí liderando tantas frentes inovadoras na Decathlon, que é uma marca que a gente admira super. Sucesso. Davi, obrigado também pela presença, compartilhar esse saber, dando um pouquinho da nossa visão aí na MK. E para você que precisa de ajuda, maluco, criativo, que bota a mão na massa, tecnologia junto para resolver problema, só botar Metacosmos com K no Google, no ChatGPT, a gente vai aparecer e entra lá que a gente dá uma sessão gratuita aí, eu e o Davi, trocando ideia sobre o seu negócio para ver como que a gente pode ajudar com essas novas tecnologias e espalhar mais uaus pelo mundo, beleza? Até a próxima.